tem história, né? A gente Conta, tem tempo aqui. Dá tempo de você tomar essa cervejinha e tal. Tranquilo. Bom, eu acho que o primeiro ponto é que eu sempre fui a contadora de histórias. Eu sempre gostei de contar histórias. Aquela que perguntava, a chata que queria saber. Mas por quê? Eu fico pensando, meu Deus, meu pai e minha mãe tiveram muita paciência. Porque eu era o tempo inteiro. Por que tal coisa? E tal coisa? E nananã, sabe? Minha mãe falou assim que eu era uma tagarela. Ainda sou uma matraca. Que tudo eu queria saber o porquê. E me interessava. E eu aprendi alguma coisa nova. Eu queria saber mais. Então eu sempre tive essa coisa assim do saber, do perguntar e da comunicação. Mas eu me imaginava na Ucrânia, fazendo guerra, fazendo jornalismo de viagem internacional, correspondente. Era isso que eu queria, era com isso que eu sonhava. Mas o esporte sempre teve 100% presente na minha casa. 101%, eu diria. Porque minha mãe é o tipo de pessoa super competitiva e que gostava de viver esse ambiente de Olimpíada, Copa, grandes jogos, o vôlei no final de semana, vôlei de praia. Então, assim, a gente tinha a tradição de reunir amigos, familiares para acompanhar eventos esportivos. E sempre venho do interior, no fundo de casa, uma rede, na rua, jogando taco. Aqui em São Paulo se chama taco também. Taco, futebol, enfim, tudo. Handball, uma atleta frustrada, porque passei por todas as modalidades também aí. Então, assim, o esporte, ele tava ali. A sementinha tava plantada. Mas eu comecei onde a oportunidade existia, que era em Cruz Alta, e comecei fazendo Campo e Lavoura, Globo Rural. Da hora. Naquele ano fui a repórter com o maior número de participações no Rio Grande do Sul em matérias no Globo Rural. E então, assim, é uma virada muito louca. Porque comecei fazendo essas matérias, que são as matérias de uma cidade de interior, obviamente. O assunto, ele gira em torno da colheita de soja, milho, cultivo rotativo, safra, choveu, não choveu. Então, embrapa toda hora. De boi, de bezerro, não? Tudo. Rolava isso também. Da hora, então, assim, era rural, né? E era a forma que eu tinha pra me destacar ali. Porque eu trabalhava na afiliada da Globo e aí tinha uma pontuação. Quanto maior número de matérias você mandasse pra fora do estado, a sua pontuação ia subindo, então você tinha... o seu olhar da chefia era diferente e tal. Então, naquele ano, muita matéria rural. E fui começando, tava aprendendo ainda. E aí, o glorioso São Luís de Juí tava assim, naquela zica. Era a lanterna do Campeonato Gaúcho. E o Campeonato Gaúcho, assim como o Paulista, acho que são os dois campeonatos mais valorizados, assim, porque embora tenha o papo, o Paulistinha, não vale nada e tal, vale. Financeiramente, a audiência, ela é imensa. A gente viu essa última edição, mesmo dividindo entre TV e outras mídias, como foi absurda a audiência, assim, números impressionantes. Sim. E no E Rio pra Grande quem do fala Sul... do Cariocão, esse ano a Ferg não pagou nada pro time campeão, né? Acho que é exatamente isso que você tá dizendo. O Gauchão, por outro lado, assim como o Paulistão, tem um peso muito grande, né? Muito. E a TV faz esse papel também lá no Rio Grande do Sul. E os clubes do interior, eles vivem para jogar o Gauchão. Então, é um momento muito importante pro futebol, né? Pro interior. E aí, então, era início de Gauchão e o São Luís, coitado, tava lá na lanterna. E eu morava em Cruz Alta do lado de Juí, e Juí era parte da Praça Maior de Cruz Alta. Como é que é no interior do Rio Grande do Sul, as cidades um pouquinho maiores, elas trabalham para cidades menores e você manda o conteúdo para Porto Alegre. Então, basicamente, eu trabalho para Cruz Alta e fazia várias cidades ali, e Juí era uma das cidades. E aí, na época, a menina que fazia o São Luís, foi transferida para uma outra cidade, porque realmente o São Luís não ia chegar a lugar algum. Mas precisava de alguém para estar fazendo, nem que fosse para contar as desgraças ou quando eles fossem enfrentar Inter e Grêmio. E aí trocou de técnico e assumiu o Paulo Porto, e ele engatou uma sequência de 8 vitórias. E esse time foi parar na final do campeonato estadual. Nossa. E aí tinha uma outra curiosidade ainda, e eu era repórter disso, assim. Fui chamada pra fazer o esporte, porque meu chefe falou assim, você tem identificação com o esporte, você gosta, vai lá, Tapafúria. Eu falei, beleza. Mas o que eu tenho que fazer? E aí a Alice Bastos Neves, que amo, é uma repórter, super referência lá no Rio Grande do Sul, apresentadora do Globo Esporte, ela falou, você tem que saber contar a história.
Não interessa, se não quiser falar das questões técnicas, táticas, deixa pra comentarista. Você tem que saber contar história, matéria pra contar história. E era aquela fase muito do que o Thiago Leifert tinha implantado aqui na Globo em São Paulo e que o Rio de Janeiro tava replicando, os outros estados também, que era o MEF, que ele chamava, e a gente chamava internamente na redação, que é magia, encantamento, futebol. Era tipo uma fórmula do que tinha que ter a matéria, entendeu? Mas muito disso, assim, então a imagenzinha que fazia a brincadeira, a sacada em cima da imagem que o cinegrafista registrava. Então contar histórias naquele momento era 1000% favorável, porque você fazia toda a construção. Aí, por exemplo, tinha um jogador lá do São Luís, que era o artilheiro, o Juba, que ele começou como sacoleiro na feira no Paraguai. Então eu levei ele pra uma feira pra contar a história dele, Puta sabe? história. Então, assim, tem essas histórias legais do interior, assim, que você vai contando da trajetória. E foi nesse ambiente que eu acabei me destacando. E esse time deu a louca de chegar na final, com um trabalho muito bom. E naquela época o Internacional era comandado pelo Dunga. E vocês sabem de onde o Dunga é? De onde? De Juí. Olha lá. Então, a maior figura, o maior ícone da cidade tiraria a maior possibilidade de glória esportiva dessa cidade. Ou seja, Internacional. Outra e puta São história, Luís. né? Uma baita história. Porra. E fiz essa final, enfim, daí veio Copa do Mundo, vieram outras coisas. Mas é assim, é você estar no lugar certo, mas você também estar preparado, estar disposto a passar pelo que você vai ter que passar. Porque eu era uma estranha no ninho, digamos assim. Eu era uma torcedora apaixonada por esportes, que teve que fazer jornalismo. E fazer jornalismo não é só você contar a história ali do seu olhar de torcedor. É você ir buscar elementos do jogo, você entender o jogo, pra você saber fazer as perguntas, pra você poder criticar também. E eu não tinha essa visão enquanto torcedor, assim. Era uma visão muito limitada naquela época. Então eu tive que correr atrás do conhecimento também. Ah, demais, velho. Caraca, velho. É muito Doideira. louco essa brisa, assim, de... Óbvio, tem o teu mérito. Ah, e só pra falar, o Inter perdeu, tá? O São Luís perdeu. São Luís perdeu. 5-1, se eu não me engano. Vamos.